Vamos lá, irmão. Boa noite. Hoje, quarta sessão ordinária, dia 2 de março de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Aloysio Liberto Filho. Agimar Alves. Presente. Aparecido Donizete Teixeira. Presente. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Carlos Henrique Lopes Faustino. Presente. Daniel Giroto. Edmilson Manuel. Presente. Marcelo Fusquilo. Presente. Elias De Sisto, presente. Paulo Sérgio Miquelin. Presente. Francisco Carlos Cândido. Presente. José Roberto Pereira. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Sônia Aparecida de Paulo Pereira. E Valdirene Donizete da Silva Miranda. Presente. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores e demais presentes que se coloquem de pé para entoar o hino nacional brasileiro, haja vista ser a primeira sessão ordinária do mês. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das atas
da terceira sessão extraordinária e da quarta sessão extraordinária. Pois não. Ata da terceira sessão extraordinária do primeiro período legislativo da 17ª legislatura, realizado no dia 23 de fevereiro de 2017. Presidente Carlos Henrique Lopes Faustino, secretário Elias de Sisto. Às 18 horas, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Aloysio Teliberto Filho, Aparecido Donizete Teixeira, Brasilino Antônio de Moraes, Carlos Henrique Lopes Faustino, Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, Elias de Sisto, Paulo Sérgio Miquelin, José Roberto Pereira, Renato Gonçalves da Fonseca, Sônia Aparecida de Paulo Pereira e Valdirene Donizete da Silva Miranda, registrando-se a ausência dos vereadores Edmar Alves, Daniel Giroto e Francisco Carlos Cândido. E a ata da quarta sessão extraordinária do primeiro período legislativo da 17ª legislatura, realizado no dia 23 de fevereiro de 2017. Presidente Carlos Henrique Lopes Faustino, secretário Elias de Sisto, às 18 horas e 15 minutos, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Aloysio Teliberto Filho, Aparecido Donizete Teixeira, Brasilino Antônio de Moraes, Carlos Henrique Lopes Faustino, Edmilson Teixeira, Emanuel, Marcelo Fusquilo, Elias de Sisto, Paulo Sérgio Miquelin, José Roberto Pereira, Renato Gonçalves da Fonseca e Sônia Aparecida de Paulo Pereira e Valdirene Donizete da Silva Miranda, registrando-se a ausência dos vereadores Edmar Alves, Daniel Giroto e Francisco Carlos Cândido. Atas da terceira sessão extraordinária e da quarta sessão extraordinária em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Atas aprovadas. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente. Comunico aos vereadores interessados em fazer o uso da palavra no expediente que deverão se inscrever com a vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda, segunda secretária. Ofícios recebidos da senhora prefeita em respostas de requerimentos. Ofício número 63/17, em resposta ao requerimento 61/17, assinado por vários vereadores. E ofício número 62/17, em resposta ao requerimento 76/17, assinado por vários vereadores. Cientes, senhores vereadores, e arquiva-se. Projeto de lei número 04/2017, de autoria do vereador Marcelo Fusquilo, que denomina de Dúlio Cagnoni a rua 13, localizado no loteamento residencial e comercial, Jardim Julieta Lima Dias. Cientes, senhores vereadores, encaminha-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de autoria do vereador Paulo Sérgio Miquelin, número 06/2017, que concede título de cidadão mocoquense ao senhor Antônio Carlos de Almeida. Cientes, senhores vereadores, encaminha-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Moções da data de semana passada, de 20 de fevereiro de 2017. De autoria do vereador Edmar Alves,
de profundo pesar pelo falecimento do senhor Lázaro Cândido Prado. Moção em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de autoria do Aloysio Liberto Filho, de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Madalena Belosso Ferracim. Moção em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Vilma das Graças Firmino, assinado pelos vereadores Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, José Roberto Pereira e Paulo Sérgio Miquelin. Moção em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de autoria dos vereadores Marcelo Fusquilo, Valdirene Luzete da Silva Miranda e Elias de Sisto, de agradecimento aos funcionários, servidores da nossa Casa de Leis, pelos relevantes serviços prestados ao Poder Legislativo mocoquense. Moção em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Requerimentos. De autoria do vereador Gilmar Alves, solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal interina, acerca da possibilidade de instalação de uma placa de indicação na saída da vicinal de acesso ao distrito de Igaraí, informando os seguintes destinos. Requerimento em discussão. Com a palavra o nobre vereador Gilmar Alves. Senhor presidente, nobre vereador, público presente. Senhor presidente, estou fazendo esse requerimento que muita gente vai sair para o distrito de Igaraí, para Itapiratiba, Caconde, Guaxupé, ou mesmo para que eu vou por lá, por São José. E a placa que tem lá da saída, que fala da estrada do distrito de Igaraí, ela está danificada, tombada lá no meio do mato, jogada, e ninguém se propõe isso em arrumar e colocar uma placa lá que possa identificar a saída para o povo que vem de fora. Porque quem está aqui na cidade conhece, mas as pessoas que vêm de fora não sabem por onde sair e a vicinal por onde que vai. Então essas placas, porque isso aí é muito importante, porque por onde a gente sai, que a gente não conhece as estradas, quem leva a gente é a placa. Então você vai lendo, você vai indo, você chega até lá. E agora hoje aqui a nossa, tanto a cidade e como as nossas vicinal, está tudo as placas danificadas e não está identificando nada, e isso para que as pessoas de fora venham e sabem a saída e sabem o local certo. Então estou fazendo esse requerimento, nem sei se vai dar tempo, né, dessa prefeita atender, ou no momento aí, e então quem sabe possa atender esse pedido. Muito obrigado. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra o nobre vereador Elias de Sisto. Caro presidente Rincon, nobres colegas, público presente, pessoal de casa que nos acompanha, vai cumprimentar especialmente o doutor Sérgio, ex-vereador, grande político mocoquense, o Pereto lá do sindicato, o pessoal de olho na Câmara, enfim, todos que nos acompanham. Queria, nesse momento, cumprimentar o Gilmarzinho de Igaraí, que tanto defende o distrito, e a gente vê um resumo, senhor presidente, do trabalho constante de nós vereadores, da importância de uma placa lá no distrito, e por outro lado, um custo tão baixo, e ele luta por isso
desde o mandato passado. Então, a gente vê que é um certo descaso do governo, do executivo, para com o legislativo. Porque, não estou dizendo esse momento inteirinho que nós estamos vivendo, mas foi 48 meses passado, né? Diz que a arrecadação das multas, os resultados do dinheiro, do trânsito, é para aplicar nas placas, na sinalização. Só que até hoje eu não sei onde é que foi aplicado esse dinheiro. Que aplica-se muitas multas, e uma das justificativas é para a melhoria dos trânsitos, do trânsito, semáforo, placas, e em Mococa eu não vejo nada disso. Haja visto o requerimento dele, que é repetido, é uma luta aí de praticamente 50 meses já batendo nessa tecla, e é uma coisa tão importante e, por outro lado, tão barato de resolver, né? Então, parabéns pela tua insistência, espero que você seja atendido. Requerimento ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Luiz Taliberto Filho, onde solicita a excelentíssima senhora prefeita municipal interina a suspensão definitiva da cobrança da taxa de conservação de estradas, considerando a ilegalidade e inconstitucionalidade, conforme já consagrado pelos tribunais superiores brasileiros. Isso. Por favor, lê na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente, requer à mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal interina, Elisângela Marzini Mazieiro Breganoli, para que sua excelência, por meio do departamento competente, determine a suspensão por definitiva a taxa de conservação das estradas rurais de nosso município. Em caso afirmativo a essa solicitação, informar quando a taxa será suspensa, contrário, justificar. Justificativa: a cobrança da taxa de conservação das estradas municipais, conforme já decidido pelo Egresso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é ilegal e inconstitucional, pois o serviço não beneficia somente o proprietário do imóvel rural, mas sim todos que se utilizam das estradas. E como não há previsão de cobrança de todos os usuários, a cobrança em questão fere o princípio da isonomia, em decisão proferida na 7ª Câmara de Direitos Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob apelação número 05-9811-86-2003-82-6000. Veio a ratificar o entendimento já consagrado pelos tribunais superiores brasileiros, a inconstitucionalidade e a ilegalidade da cobrança da taxa de conservação de estradas. Em face ao explanado, solicito especial atenção ao pedido. Plenário Venerano Ribeiro da Silva, 2 de março de 2017. Requerimento em discussão. Com a palavra o nobre vereador Aloysio Taliberti. Presidente Rincon, demais vereadores, público presente, esse requerimento é muito importante, porque essa taxa que é cobrada há vários anos aqui em Mococa, dos produtores rurais, né, e já é motivo de ação contra vários produtores, é importante que a prefeita tenha sensibilidade, porque isso já foi pedido, né, Elias, aqui em outras épocas, e nunca um prefeito se mostrou assim sensível ao problema dos produtores rurais. Todos nós sabemos a dificuldade e é importante que isso seja revisto e que cesse a cobrança dessas taxas dos produtores rurais. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra o nobre vereador José Roberto Pereira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Bem, só por curiosidade, assim, acho que o pessoal também, qual o valor dessa taxa, como que ela é cobrada, é proporcional a áreas? É um valor alto? Tem muitas ações aí que são valores altos.
Então, tá bom, só isso. Obrigado. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra o nobre vereador Elias de Sisto. Quero ser breve, caro presidente, mas eu só queria frisar aqui o questionamento do BIM. Eu vim agora, lá perto da usina Ipiranga, meu filho está pescando na fazenda Guarantã, a Bel, o Silvio, o proprietário da fazenda, me questionou justamente essa taxa, viu, BIM? Da questão da ilegalidade, é totalmente inconstitucional. E o que é pior, só paga o pequeno sitiante, assim, a pessoa mais simples. Porque a pessoa mais esclarecida, igual ela tem uma propriedade maior, tem questão de advogados, e dá uma orientação que não se deve pagar, não paga. Mas as pessoas simples ficam com medo, principalmente sitiante, paga essa taxa, que é uma cobrança indevida, e, infelizmente, na maioria das vezes, nem máquina passa de conservação da estrada. Então, eu só queria reforçar teu pedido aí, espero que você seja atendido, porque, por coincidência, meia hora atrás eu estava lá e estava sendo questionado por uma produtora rural, então procede totalmente esse anseio da área rural. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra o nobre vereador Brasilino de Moraes. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, pessoal de casa que nos assiste, eu quero te dar os parabéns aí, viu, doutor? Por esse requerimento, foi uma briga nossa, o senhor lembra disso? Há 4 anos brigando e o povo questionando. Eu sei que tem gente inadimplente com esse imposto que está devendo, em casa deve ter lá na loja um monte assim que eles vão pedindo e vão ver como que vão fazer com isso aí. Não é barato não, viu, Bob? Não é muito barato não. E dizer também que nós vem passando, pelo menos os agricultores de lá, quando é arrumada as suas estradas rurais, é comprado o cascalho, paga o cascalho e às vezes justa caminhão para ajudar a puxar o cascalho, a máquina vai lá, dá uma passada e esparrama o cascalho só. Quer dizer, falta muito pouco para pagar para fazer todo o serviço. Não é isso, doutor? Muito pouco para pagar para fazer todo o serviço. Eu queria dizer ao senhor parabéns, é uma coisa assim, desnecessária mesmo. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra o nobre vereador Aloysio Taliberti Filho. Então, isso é importante porque essa taxa é cobrada, e como você disse, presidente, o Elias também, o Bob, a maioria nunca, você sabe a carência que a nossa prefeitura tem de maquinário, então a maioria dessas taxas que são cobradas nunca foi feito conserto de estrada. Então a estrada rural hoje é uma coisa assim abandonada e a gente espera que a Elisângela, como prefeito atual, e o próximo prefeito eleito, agora no dia 2, dê assim uma maior atenção aos produtores rurais que na nossa cidade há muito tempo estão sendo abandonados. É o que eu tinha a dizer. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra o nobre vereador Francisco. Senhor presidente, nobres vereadores, por presente, eu também quero parabenizar o BIM Taliberti pelas palavras. E eu venho dizer que eu fui questionado por inúmeros produtores rurais e o ano passado mesmo eu pedi para a prefeitura a máquina para passar lá na área que tem vários sítios ali em frente ao Capoeira Leilões e por coincidência eu tenho um sítio ali, eu também sou produtor rural, né, Bim? Então, o que acontece? O ano passado, nós reunimos lá os situantes e todo mundo pagou a locação do caminhão e o cascalho. E para arrumar as estradas ali, não ficou barato a divisão entre os produtores ali. E a prefeitura entrou, sim, com o serviço de máquina. Mas o caminhão de cascalho, todo o desempenho lá e o trabalho que foi feito perante as estradas ali, nós dividimos o valor gasto. Então, eu acho que é de fundamental importância, Bim, esse requerimento que você fez, e de grande valia aí, rever essa taxa, que os produtores rurais possam ficar isento dessa taxa. Que muitos produtores vão agradecer isso, porque o produtor rural hoje está difícil para o produtor rural e ainda fica pagando taxas. Eu acho que nós temos que diminuir aí os impostos, as taxas, porque ninguém aguenta pagar imposto.
Só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Requerimento ainda em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Brasilino Antônio de Moraes, solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal interina e à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp Mococa, acerca de possível descarte irregular de esgoto ou outras substâncias no rio Ribeirão do Meio, a saber. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino, onde solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca do cemitério municipal de Mococa. A saber, requer a mesa cumprir as formalidades regimentares da casa após a manifestação do nome plenário, no sentido de ser oficiado à excelentíssima senhora prefeita municipal interina, para que sua excelência, por meio do departamento competente, informe esta Casa de Leis. Considerando o baixo número de vagas para sepultamento no cemitério municipal de Mococa, bem como a existência de jazigos construídos em concreto armado no referido cemitério, que se encontram em estado de abandono, questiona-se: primeiro, citados jazigos foram construídos com dinheiro público? Em caso positivo, informar valores. Segundo, tendo ocorrido algum processo licitatório para a realização de tais obras, qual a empresa vencedora? Terceiro, a municipalidade já recebeu formalmente da empresa vencedora tais obras? Em caso negativo, justificar. Ainda em caso negativo, quais as providências jurídicas adotadas quanto ao ocorrido? 4. Para a realização das obras, houve aprovação de planta junto à municipalidade, bem como junto à CETESB, sendo a resposta positiva, enviar cópias. Justificativa do inciso 9 do artigo 9º da Lei Orgânica do Município. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca da aplicabilidade da portaria número 163, de autoria do Ministério das Cidades, que trata sobre a dispensa do sorteio para candidatos ao programa Minha Casa Minha Vida, que possui membro da família com microcefalia, a saber, de autoria do vereador Daniel Giroto. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Agora, requerimento de autoria de vereadores Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, José Roberto Pereira, Paulo Sérgio Miquelin, onde solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal interina, acerca dos serviços de manutenção e conservação na galeria de águas pluviais, na rua Deputado Pascoal Raniele Mazzini, na altura do número 330, no centro. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda, que solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal interina, através do Departamento Municipal de Saúde, acerca da possibilidade de implementar a manutenção de aparelhos auditivos no município, a saber. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento de autoria do vereador Gilmar Alves, solicita informações da excelentíssima senhora prefeita interina acerca da possibilidade de instalação de um bebedouro no velório Dante Martini, no distrito de Igaraí. Requerimento em discussão, com a palavra o nobre vereador Gilmar Alves. Senhor presidente, nobre vereador, público presente. Senhor presidente, estou fazendo também esse requerimento, que muita reclamação já chegou em mim. Lá no velório do distrito de Igaraí, existia um bebedouro. E no momento, hoje, não se encontra nada, que pegou, utilizou ele para outra coisa. E então, eu estou requerendo mais esse bebedouro lá para o velório, que o povo vem de fora, a família estão ali, e por perto ele não tem onde tomar uma água. Então a água da Sabesp já é muito boa, agora então, como já está lá de um bebedouro, fica melhor ainda para atender as pessoas, visitantes ali, da família que tiver, pessoas amigas que tiver ali no velório da pessoa. Então isso é de muita importância. Então eu gostaria que tenha a sensibilidade, a prefeita nos atende a colocar esse bebedouro. Muito obrigado, senhor. Requerimento ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Brasilino Antônio de Moraes, que solicita informações da excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca da aplicabilidade da lei número 3.956/2009, de autoria do vereador João Batista Martins, que dispõe sobre a proibição de colocação de panfletos de qualquer espécie em veículos estacionados em vias públicas do município. Cópia em anexo. Pela índice, por favor, senhor secretário. Pois não. Requer a mesa cumprir as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal interina, para que sua excelência, por meio do departamento competente, informe esta Casa de Leis. Primeiro, a lei número 3.956, de 30 de novembro de 2009, cópia em anexo, vem sendo aplicada no âmbito municipal. Segundo, em caso afirmativo, especificar as medidas de fiscalização. 3. Em caso negativo, justificar. Justificativa. A importante lei de autoria do ex-vereador João Batista Martins, segundo consta, não está sendo aplicada em nosso município. Em seu artigo 1º, fica determinado que é terminantemente proibida a distribuição ou colocação de panfletos de qualquer espécie em veículos estacionados em vias públicas do município de Mococa. Porém, quem nunca chegou em seu automóvel estacionado e teve de retirar um ou mais folhetos de propaganda, em alguns casos, dezenas ficam pendurados nos para-brisas dos carros. Mas saliento que, fixados nos carros, não é o maior problema. O que preocupa é a destinação destes materiais. Muitos vão para as vias públicas, o que, consequentemente, acaba indo para os bueiros, assim, ajudando diretamente nas enchentes em épocas de chuvas, como passamos recentemente, trazendo inúmeros transtornos às famílias mocoquenses. Sabendo de tal importância da lei, apresento o requerimento e aguardo a devida resposta que o assunto requer. Requerimento em discussão, com a palavra o nobre vereador Brasilino Antônio de Moraes. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Eu ia fazer um projeto dessa razão quando me deparei que já existia um projeto. Ele só não é fiscalizado. Viu, doutor? Às vezes, eu sei que a gente acha ruim se aplica uma lei dessa. Mas o que acontece? Todos os carros, quando se entrega o conflito, geralmente a pessoa nem lê, ele pega e ele é jogado na rua. Todos os carros, a pessoa vai entrar no carro, já passa a mão no para-brisa e nem lê, pega ele, droga e joga na rua. Que vai para os nossos bueiros, aonde há as enchentes. Então, que faça, assim, a propaganda,
no carro, põe na caixinha do correio, porque a pessoa retira e ele vê com atenção, põe no lixo, porque 90% dessas propagandas, às vezes, são perdidas e a causa problema na nossa cidade. Só isso que eu tinha a dizer, presidente. Requerimento ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria dos vereadores Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, José Roberto Pereira, Paulo Sérgio Miquelin, onde solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal interina, acerca da construção e instalação de redutores de velocidade, sinalização de trânsito, pintura de solo e placas de velocidade nas proximidades do restaurante São Domingos, ginásio de esporte José Marinão, e na entrada do loteamento residencial Carlito Quirice, na Avenida Gabriel do Ó. Requerimento em discussão. Com a palavra o nobre vereador José Roberto Pereira. Senhor presidente, nós vereadores, por presente, esse requerimento, eu sei que acompanho, né, e sei que já foram feitos outros, mas com a extensão agora da avenida até a entrada do Carlito Quirice, lá no bairro Novo, lá, está acontecendo alta velocidade. Os veículos não respeitam. Essa semana teve um acidente com motociclista. Então, a gente está pedindo uma melhor sinalização, se possível, até redutores de velocidade, porque ali há muito trânsito pedestre. Você vê, tem o supermercado São Domingos e uma escola, depois tem a OAB, o fórum, um supermercado na entrada lá da avenida. Então, há uma série de pontos de pedestre ali e estão correndo risco, mesmo porque ainda tem a arborização do canteiro central, que, no meu ponto de vista, tem que se permanecer também, mas nós precisamos ali também de uma melhor sinalização e até possíveis redutores de velocidade, para evitar problemas futuros, como já temos vários aí, toda semana tem pequenas colisões ali, o pessoal sofrendo quedas, e até pondo em risco as pessoas. Requerimento ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria da vereadora Valdirena Donizete da Silva Miranda, que solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal interina, acerca da possibilidade de viabilizar a manutenção e a limpeza geral nas dependências do Parque das Jabuticabeiras. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria dos vereadores Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, José Roberto Pereira, Paulo Sérgio Miquelin, onde solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal interina, acerca da construção de valetas, canaletas, para escoamento das águas pluviais, no conjunto habitacional Jacinto Pisani, em locais que especifica. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria da vereadora Valdirena Donizete da Silva Miranda, que solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal interina, visando realizar o recapeamento asfáltico da rua Cândido Trilho, altura do número 1000. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria dos vereadores Elias de Sisto e Valdirena Donizete da Silva Miranda, onde solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal interina, visando a possibilidade de realizar um estudo para a criação de um projeto de lei que concede como presente de aniversário aos servidores municipais uma folga a ser usufruída no dia de seu aniversário. Requerimento em discussão. Com a palavra o nobre vereador Elias de Sisto.
caro presidente Rincon, nobres colegas, demais presentes. Nós sabemos a dedicação dos nossos funcionários públicos, na sua grande maioria, e a Val também como a grande funcionária pública, trabalhou muito na escola como cozinheira, a sensibilidade dela, e mais com o compromisso de ser vereadora, se afastou da função, né, está dedicando exclusivamente ao mandato de vereador. Prova é que realmente é bastante trabalhoso. E o fato que, no dia 30 de janeiro, foi o aniversário do meu irmão. Ele trabalha na Nutrimental, lá em Aceburgo. E ele não foi trabalhar. Lá em Aceburgo, Nutrimental, a empresa já concede isso de presente para o funcionário. E a Val também, consultando a internet, trocando ideia com o pessoal, pegou também um projeto parecido em Guaxupé, que também já é lei, né, Val? Então, assim, querendo dar um conforto, um presente para o funcionário no dia do aniversário dele, conforme já é Guaxupé, conforme já é a Nutrimental em Aceburgo, a gente quer que a prefeita implante também esse presente, digamos, o presente de aniversário para o funcionário no dia dele. Vai cuidar da família, vai cuidar dele, o dia é dado para ele de presente. O fato que a gente tem essa preocupação, esse zelo com os funcionários, é natural, só que eu tenho sido, comentando rapidamente, presidente, o senhor mesmo sabe disso, está presente o Rodrigo, presidente do sindicato, servidor municipal, o Dr. Sérgio também, que é um excelente advogado, questionando que eu estaria fazendo um projeto de lei ou um requerimento com a finalidade de dificultar e atrapalhar a vida dos aposentados públicos municipais que estão em atividade, o que não é verdade, né? Então, é muito pelo contrário, a gente quer o bem-estar do funcionário, quer manter o entusiasmo dele, e então, a título de esclarecimento, da nossa parte, não tem nada, nenhum esforço no sentido de atrapalhar a vida do nosso funcionário, que mal consegue a inflação do período a cada ano. Então, para esclarecer, a gente não tem nenhuma dificuldade com os nossos aposentados, e fica bem claro, a gente quer sim brigar e lutar no bom sentido de dar a ele, no dia de seu aniversário, a folga como presente pela data de aniversário. Muito obrigado. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Edmilson Manuel. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, público de casa, parabenizo, né, a Elias e a Val também, né, pela composição desse projeto. Eu só queria pedir uma atenção especial também. Existem alguns funcionários que não são funcionários públicos, né, diretamente. São funcionários que estão trabalhando na rede municipal, mas através de um contrato, né, com uma empresa privada, porque a prefeitura não tinha condições de fazer esse concurso, de efetivar. Esses funcionários, vários desses, vou citar alguns, funcionários dos NAIs, dos PSFs, também são funcionários públicos indiretos, né, vamos dizer assim. Estão registrados em uma empresa privada por um contrato. Então, eu acredito assim, é importante elevar o olhar com igualdade para esses funcionários também. A gente pede, obviamente, que o funcionário público merece mesmo, né? Eu acho que merece, eu acho que é importante levar esse projeto à frente, mas dá um olhar especial para esses funcionários também, que estão lá dando sangue no dia a dia, não só da saúde, como outros funcionários também, dando sangue no dia a dia. Eu acho que precisa ter aí um adendo aí nessa lei, uma atenção a esses profissionais também que trabalham lá ajudando a cuidar da nossa saúde, da nossa educação e outros também. Tá? Obrigado. Requerimento ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento verbal de autoria da vereadora Sônia Aparecida de Paulo Pereira, onde solicita ao Poder Executivo limpeza dos terrenos da rua Ari Monteiro Dias, ao lado direito da residência número 101, no Jardim Samambaia. E B,
no terreno Ari Monteiro Dias com a rua Eugênio Busso, no Jardim Samambaia. Caso sejam terrenos particulares, solicito as notificações aos proprietários para que providenciem a limpeza. Requerimento em discussão. Com a palavra a nobre vereadora Sônia Aparecida de Paula Pereira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, eu fiz esse requerimento agora verbal, atendendo ao pedido de um grande amigo, preocupado com a saúde do filho. Ele foi procurar a prefeitura para tentar localizar quem são os proprietários desses terrenos e não conseguiu êxito. Então, foi procurar, pedindo para que entrasse com esse pedido, para que solicitasse a limpeza, a prefeitura puder fazer, ou solicitar aos proprietários para que fizesse. Ele tem um filho em recuperação de saúde, não pode pegar nenhum tipo de infecção. O que acontece? O terreno está abandonado, os dois abandonados, acumulando lixo, e esses dias colocaram fogo, e o menino até fez uma cirurgia e não pode, e aconteceu um problema muito sério com ele no pulmão, pegou uma infecção e agravou mais ainda o caso dele. Então, solicitando que fosse realmente atendido esse pedido, porque é um caso de saúde, não é assim um pedido que, se eu não tenho o que fazer, já pede um pedido para limpar terreno. Não, realmente o caso é sério, então por isso que eu fiz esse pedido, atendendo a solicitação desse grande amigo, e gostaria que imensamente que a prefeitura pudesse atender. Muito obrigada. Requerimento ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Bom, e finalmente, requerimento verbal também do vereador Daniel Giroto, onde solicita a prefeita municipal interina a instalação de 3 ventiladores no Teatro Municipal Pedro Anjo Caminho, a saber. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Indicações. Indicação de Carlos Henrique Lopes Faustino, que indica a excelentíssima senhora prefeita municipal interina, melhorias na rua Alvim Leite, José Justo, e na rua Antônio Marquezine, no conjunto habitacional Dr. Gilberto Rossetti, Coab 2, a saber. Caminho. Indicação de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino, indica a senhora prefeita municipal interina melhorias no sistema de sinalização e instrumentos de trânsito na rua Costa Pereira, cruzamento com a Riachuelo, no centro. Indicações encaminha-se a quem de direito. Bom, agora moções de autoria do vereador Gilmar Alves, de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Carlos de Pádua. Moção em discussão, com a palavra o nobre vereador Agilmar Alves. Senhor presidente, nobre vereador, povo presente, gostaria só de deixar registrado a minha palavra também, junto com essa moção, esse funcionário, que ele foi muitos anos motorista da ambulância lá do distrito de Igaraí. E é um motorista muito cuidadoso, que todo mundo lá do distrito, do barracão, ali no pronto-socorro, que todo mundo gostava, pela educação e competência desse moço. Mas, infelizmente, a hora que chegou a aposentadoria dele, ele se afastou, logo teve essa doença e logo nos levou. Mas eu deixo aqui o nosso sentimento à família, nosso pesar, com essa moção, mas que ele deixou a saudade aqui nessa terra. Que com certeza, que tudo que ele fez, na horas mais difíceis, para aquela pessoa, na hora da doença, naquele momento que a família não podia conduzir o doente até a ambulância ou pôr numa maca, ele não media esforço.
o horário, ele cumpria o horário certinho na porta da casa da pessoa. Várias vezes, isso a família falou, que ele deixou o prato de comida, várias vezes, para a pessoa chamar na porta de casa e ele já sair. Então, isso é o que deixa aqui na terra. A nossa conta acerta com Deus, mas deixa o bom nome e a boa pessoa aqui na terra por isso. Então, o nosso sentimento, e que seja, muitas pessoas, podia pegar o exemplo de uma pessoa assim, para atender as pessoas quando precisa dele nesse momento, principalmente nessa parte de saúde. Muito obrigado, senhor. Moção ainda em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Moção de aplauso à Escola do Legislativo, Dr. Tiago Ferraz da Figueira, pela promoção da palestra Inteligente Financeira e Emocional, realizada em parceria com a Prime Empresarial, de autoria do vereador Brasilino Antônio de Moraes. Moção em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Moção de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino, de aplauso e agradecimento à Prime Empresarial pela palestra Inteligente Financeira e Emocional, proferida em parceria com a Escola Legislativa Dr. Tiago Ferraz de Siqueira e as escolas ETEC, Francisco Garcia e José Barreto Coelho, pela participação no evento. Moção em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Moção de aplausos e agradecimentos ao Departamento de Obras e Engenharia de Mococa, nas pessoas dos senhores Eduardo Leonhardt e Walter Iólio, pela realização da troca da bomba do poço artesiano do bairro Porto Sol 1 e 2, de autoria do Daniel Giroto. Moção em discussão. Com a palavra o nobre vereador Elias de Sisto. Meu caro presidente Rincon, quero cumprimentar o Daniel Giroto pelo empenho e junto ao Porto Sol, ameniza o sofrimento daquele pessoal, porque não dá nem para imaginar ficar um dia sem água. Lá eles ficam a semana toda sem água, até para cozinhar. E fico feliz que tenha amenizado o problema por hora, mas a gente entende que a solução definitiva daquele sofrimento, daquela angústia das pessoas que lá residem num lugar tão bonito e um pessoal tão trabalhador que mora lá, seria a Sabesp entrar de vez lá. Ainda que seja, eu fiz requerimento dias atrás, ainda que seja questão, pelo menos, de água. Cada um ter a sua água, seu hidrômetro, para ter qualidade de vida, dignidade e saúde, que envolve a vida de todos lá. Parabéns pelo requerimento, pela moção, porque demorou, mas atendeu. Muito obrigado. Moção ainda em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Moção de autoria dos vereadores Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, José Roberto Pereira e Paulo Sérgio Miquelin, de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Aparecido Ribeiro. Moção em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Moção de autoria do vereador Francisco Carlos Cândido, de aplausos e agradecimentos à Polícia Militar Rodoviária, base de Casabranca, na pessoa do comandante Targino, ao SAMU, a Renovias Concessionárias S.A., a Polícia Militar de Mococa e aos escrivães da Polícia Civil, senhores Reginaldo e Claudecir, pelo atendimento dispensado à minha pessoa, em virtude do meu triste acidente ocorrido
na data de 25 de fevereiro passado. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Moção de autoria do vereador Brasilino Antônio de Moraes, de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ana Tereza Mariano. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes Almeida Astolfo, de autoria dos vereadores Aloysio Liberto Filho, José Roberto Pereira, Paulo Sérgio Miquelin, Marcelo Fusquilo e Edmilson Manuel. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Moção de autoria do vereador Brasilino Antônio de Moraes, de profundo pesar pelo falecimento do senhor Orlando Benjamin de Castro. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Agora, finalmente, moção de minha autoria de aplausos e reconhecimento aos irmãos Espanha, Aparecido e Nelson, pela conduta ética e imparcial em face à próxima eleição suplementar. Em outubro do ano passado, os mocoquenses foram às urnas para escolher quais candidatos representariam melhor os seus interesses e os do município. E esse resultado não poderia ser outro, a não ser a vitória acertada de Cid Espanha para prefeito municipal, com 19.412 votos. Esse feedback mostrou novamente a popularidade e o carisma do querido amigo Cido, que infelizmente não pôde assumir em decorrência de problemas judiciais. Atento em não atrasar a vida da cidade, como disse na entrevista do G1, da Globo, abriu mão de recorrer à decisão da Justiça e ainda de apoiar um pré-candidato para a próxima eleição suplementar, se tornando imparcial a qualquer jogo político que pudesse envolver o seu nome e de sua família. Esse pensamento de inquietação já era esperado pelo caro amigo, que me fez, diante dessa atitude solidária, a nossa querida cidade de Mococa, apresentar essa moção como forma de reconhecer todas as injúrias imorais vividas durante o processo eleitoral e, mesmo assim, desistir de seus sonhos, priorizando o bem-estar de nossa população. Conduta ética e moral, sim, absolutamente, são essas expressões que definem o caráter desse homem altruísta que suportou as mais severas experiências políticas, inclusive envolvendo seus familiares e amigos próximos, e mesmo assim não perdeu o foco, mantendo a atenção, a calma e o equilíbrio. Por tudo isso, novos amigos, Cido e Nelson, que abraçou o sofrimento de seu irmão na dor e na alegria, manifesto o meu apreço e a minha amizade, remetendo essa moção como forma de agradecer a conduta ética e imparcial que mantiveram durante as eleições municipais, e agora abrindo mão de lutar pelos seus interesses em prol do nosso povo mocoquense. Parabéns, atitude digna de aplausos, que da decisão da casa se dê ciência aos irmãos Espanha, Nelson, Cido e Nelson, extensiva aos seus familiares. Moção em discussão. Com a palavra o nobre vereador Elias de Sisto. Caro presidente Rincon, eu quero ser breve também na minha fala aqui, mas deixar a nossa consideração, nosso respeito ao Nelson, ao Cido,
especialmente ao Nelson agora nesses últimos dias, porque estávamos, o Pelezinho, o Nelson, eu, de frente à Caixa Federal na sexta passada, e o Nelson com entusiasmo de disputar a eleição na qualidade de prefeito, falou para o Pelezinho que estava contando com ele no grupo, e falou, ó, vamos unir pela cidade. Mas aí no fim de semana, o vice que estava na composição desistiu de disputar com ele na qualidade de prefeito e desfez a aliança, inclusive saiu no jornal no fim de semana, né? E ele optou de não se manifestar e de não apoiar nenhuma das candidaturas dos 4 atuais. Então, ele lavou as mãos, como se diz, mas fez muito por Mococa e certamente fará no futuro próximo. Muito obrigado e parabéns aos expoentes. Moção ainda em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios diversos e os demais ofícios. O ofício número 11/2017 do senador Ronaldo Caiado em resposta ao requerimento 618/2016 do vereador Luiz Braz Mariano. E o ofício número 279/2017 dos Correios em resposta do requerimento número 622 do vereador Odair Antônio da Silva. E o ofício 19/17 do Grupo TUM, comunicando o encerramento das atividades no distrito de Igaraí. Ofício sem número do Senado Federal em resposta ao requerimento número 618/16 do vereador Luiz Braz Mariano. E ofício número 52/2017 da ANEEL, em resposta ao requerimento número 477/16 do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes. Ciente, senhores vereadores, arquiva-se. Não havendo mais matéria no expediente, passamos à fase do uso da palavra no expediente. Quantos vereadores nós temos? Cada vereador terá 10 minutos. São 4 vereadores inscritos. Tem 10 minutos aproximadamente para o uso da palavra. Bom, solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos para o uso da palavra no expediente. Então, o primeiro vereador inscrito aqui é o José Roberto Pereira. Senhor presidente, aos vereadores por presente, vou ser bem breve, mas é agradecimento e esclarecimentos. Quero deixar claro, Gilmar, ao público e aos vereadores, que apesar da discussão, aquelas desavenças, as taxas cobradas do distrito de Igaraí, no outro dia nós procuramos o gabinete, a prefeita, o diretor de gabinete, e foi convidado também o administrador do distrito, no qual foram retiradas as taxas, tanto da piscina quanto de velório, lá no distrito, mesmo porque não se sabe, não tem registros, né, as taxas esclarecidas por eles sempre foi usada no dia a dia com gastos de produtos e materiais lá. Então, por esse motivo, e ter um relatório exato e uma prestação de conta correta, por hora está suspenso todas as taxas lá do distrito. Certo? Então, a gente acompanhar, caso tiver alguma outra coisa, vamos levantar o assunto e procurar, né? E quero agradecer ao loteador do bairro Carlito Quiles, né, que chegou num acordo aí com a nossa prefeita interina, cedeu o material lá nas condições dele para que pudesse fazer uma iluminação.
Logicamente, não é um padrão de energia municipal, rede de alta tensão, são postes menores, adequados apenas para iluminação. Tendo em vista que a CPFL, hoje, o domínio da iluminação pública pertence ao município. E como a prefeitura não tem condições hoje de estar arcando com toda uma instalação e um poste padrão de energia aí, por estar caro, o loteador, para atender depois de 4 anos, né, entendeu e chegaram num acordo e vai atender a entrada lá do bairro Carlito Quiles, que é uma solicitação antiga dos vereadores da antiga gestão, e nós também, desde o início, aí, todos estão comentando isso daí, né? Apesar de ser postes menores, mas a iluminação é padrão, a lâmpada, a quantidade de watts e potência é a mesma da cidade, apenas os postes, né, vão ser adequados apenas para a iluminação da entrada do local. E quero agradecer aos empresários, aos amigos que nessa semana a gente esteve conversando e fizemos aí um grupo aí e fizemos alguns trabalhos lá para atender lá e dar início a uma área de lazer lá no bairro Carlito Quiles, né? Amanhã já deve ficar pronta as quadras de areia e já estamos encaminhando também aí, já estamos fazendo cotação de alguns playgrounds, de alguns brinquedos, onde vai ser colocado também numa área lá muito grande que ficou destinada para utilidade pública, mas até algum momento não foi construído nada, então por momento a gente vai usando lá para o pessoal ter uma área de lazer. Então, quero agradecer de imenso coração aí, em nome da população lá do Carlito Quiles, que ficou muito contente, as crianças hoje mesmo sem areia, já estavam brincando lá dentro da poça de água lá, que juntou a terraplanagem com o maquinário, lembrando que não tem dinheiro público lá, tá? Foi todo doação mesmo de parceiros aí de toda a nossa cidade aí, tá? É isso que eu quero dizer também. Muito obrigado. Bom, o próximo vereador inscrito é o vereador Tuca. Senhor presidente, nós vereadores por presente. Eu vou ser bem breve. Eu, desde já, né, fiz a moção, pedi para passar a moção aí para todos os vereadores assinar, para parabenizar aí os profissionais que nós temos aqui na cidade, no sábado, aconteceu um acidente comigo e com outras vítimas, né? E então eu fiz a moção parabenizando aí a Polícia Militar, Polícia Rodoviária, SAMU, Renovias, e depois vou pegar o nome do médico que estava passando no momento do acidente. Ele acompanhou tudo lá, a operação na hora, acompanhou a moça até a entrada no pronto-socorro, a internação. Depois ele voltou lá para falar comigo, explicar como estava a vítima, etc. E então depois eu vou fazer uma moção também parabenizando o médico, que ele foi muito gentil, prestou os primeiros socorros, a Renovias, o SAMU, todas as pessoas que participaram ali, dando todo apoio e toda assistência no acidente. E também eu quero deixar aqui um grande abraço a todos os amigos, que eu recebi inúmeras ligações esses dias, final de semana, feriado, eleitores também que me ligaram, várias mensagens pelo Zap, às vezes mensagens pela internet, de conforto, a minha família, a família do casal também, né, que sofreu acidente junto comigo. Então eu queria deixar aqui um abraço de conforto à família, que eles estão bem, com certeza a moça por esses dias vai ter alta, o rapaz não ficou nem internado no dia, foram algumas lesões, eu, meu filho e meu tio que estava junto na minha caminhonete, graças a Deus estamos bem, meu filho está bem, meu filho só sofreu uma fratura na costela, mas está ótimo, e está todo mundo fora de perigo, a moça fora de perigo, o rapaz, e graças a Deus o susto passou, e bens materiais a gente trabalha e compra outro, tanto eu quanto o outro rapaz, e graças a Deus estamos aí vivos, de pé, e só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida do casal. E quero deixar aqui um especial a todos os amigos, parentes e os eleitores que me ligaram, passando aí uma mensagem de conforto e carinho. Só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Convido agora a palavra ao nobre vereador Brasilino Antônio de Moraes. Ao meu senhor presidente. Boa noite a todos, nobres colegas. Vou usar a palavra de agradecimento à Prime Empresarial, que na última terça-feira nos concedeu uma excelente palestra, onde também a gente teve a presença do nobre vereador Brasilino Antônio de Moraes, uma grande quantidade de estudantes da Escola Barreto Coelho e da ETEC Francisco Garcia, e também a população compareceu. Recebemos bastante elogio. Essa palestra foi feita em convênio com a Casa de Acolhimento Betânia, onde foi doado alimentos para a Casa de Acolhimento, e hoje, em nome da Câmara, eu fui levar os alimentos para a casa. A casa também agradeceu pelo evento, né? Eles também estavam presentes, tinha um membro presente no evento, e esse é o primeiro de muitos eventos que a casa vai proporcionar para a população. Eu acho foi muito importante a presença da população e o teor também da palestra, que foi muito interessante. Convido a palavra o nobre vereador Elias de Sisto. Caro presidente, novos colegas, quero, nesse momento aqui, com o pessoal que está presente, recebi um texto aqui, uma mensagem muito atual e muito bonita. É breve, a gente tem um tempo ainda razoável, quero ler e compartilhar com vocês. É o seguinte: quando eu cantava rap, diziam que a música era sem sal e sem açúcar. Quando eu comecei a ser ator, diziam que era apenas um maluco no pedaço. Quando fui fazer filme, diziam que eu só sabia fazer comédia. Não escutei eles. Quando eu era pequeno, meu pai me disse: filho, você pode ser o que quiser na vida. Um muro não nasce pronto. Ele é feito tijolo por tijolo. E assim construí minha carreira, tijolo por tijolo. Não sou talentoso, só um pouco. Sou doente por trabalho duro. Outros dormem, eu trabalho. Outros comem, eu trabalho. A câmera sente, sou feliz trabalhando. Amo viver, não dá para fingir. Foi assim que fui o primeiro rapper a ganhar um Grammy, vendi milhões de discos,
Gravei 6 anos O Maluco no Pedaço. Fui indicado 2 vezes ao Oscar com um filme de drama. Virei estrela de Hollywood na Calçada da Fama. Quase todos os meus filmes fizeram sucesso. Por isso digo a você, não deixe seu sorriso mudar o mundo. Não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Ou melhor, deixe seu sorriso mudar o mundo. Sua família, seu trabalho, sua vida tem que significar algo. Quero que o mundo seja melhor porque eu estive aqui. Se você não está fazendo a vida de alguém melhor, você está perdendo o seu tempo. Sua vida ficará melhor ao fazer a vida dos outros melhor. Will Smith, um grande ator, consagrado, sucesso em tudo que fez. E me chamou a atenção quando ele se inspirou na frase do pai dele, que disse que ele poderia ser o que quiser na vida. Eu tive um grande homem, meu pai, João de Sisto, e dizem que, presidente, Deus leva os bons antes, né? Meu pai partiu muito cedo, eu tinha apenas 9 anos, mas ele me deixou muitas lições positivas, boas, e com certeza esse incentivo que eu pudesse ser o que eu quisesse na vida. Afinal, o homem é do tamanho do sonho que ele tem. E falar de sonhos, de vitórias, não tem nada melhor que um dia após o outro, presidente. Eu quero compartilhar aqui um resultado que eu obtive na Justiça recentemente, até comentei com o Brasilino e outros amigos aqui que eu tive a oportunidade. No episódio de 2014, na eleição do Luiz Braz Mariano, eu fui assim, indevidamente afastado aqui eu estava presente no plenário para disputar a eleição, e eu de uma maneira muito assim, totalmente desleal, ilegal, imoral, tudo assim, eu fui afastado do plenário, e a Sônia é inocente, não tem nada com isso, mas ela foi empossada naquela noite no meu lugar, e para decidir uma eleição para presidente da Câmara. E eu só estou relatando esses fatos, porque, lógico, que eu fui muito injustiçado naquela noite, fui tratado feito bandido, e embora eu não devesse nada, tanto é que eu estou compartilhando com todos aqui agora, tenho a satisfação de trazer à luz aqui, esclarecer aquele mal-entendido daquela noite, que está lá na Justiça, a decisão do doutor Djalma, né? Djalma Moreira, aqui de Mococa, onde todo aquele período que eu fui indevidamente afastado da Câmara, mandou me pagar, aquele período todo, né, que foi 4 ou 5 meses, e uma indenização por danos morais de mais R$20 mil, corrigido, atualizado, aproximadamente R$40 mil, por causa daquele evento do dia 15 de dezembro de 2014. Então, assim, demorou, né, porque nós estamos em 2017, vai quase para 3 anos, mas eu estou feliz com a decisão que foi tomada, a questão da justiça, e como eu fui massacrado publicamente, nada mais justo que eu também traga à luz nessa casa dessa questão que foi assim, feito justiça, esse esclarecimento, né? Até mandaram eu ir na televisão, no horário lá, ao vivo no estúdio, explicar melhor, mas eu achei que aqui eu já tenho a tribuna para essa finalidade, aqui nós temos a nossa imunidade parlamentar, e eu achei que o ideal é que não fosse ao estúdio da televisão. Já que eu fui, né, sofri tanto naquele evento daquela noite, nesse local, nessa Casa de Leis, então nada mais justo que eu esclarecesse os fatos também nesse local, nesse recinto, entre os presentes. Presenciou isso naquela ocasião mais o pessoal, o Tuca, a Sônia, o Renato, o vereador, o Brasilino, o Gilmar, o doutor Luísio, os outros acho que não eram daquela época, mas sim, foi um evento muito truculento, e eu fui muito assim, humilhado naquela noite. Inclusive a sentença cita, né, que se eu quiser retroagir o processo, está lá, fala da sentença do doutor Djalma, se eu quiser retroagir o processo, Tuca, você que é advogado, se eu quiser retroagir e abrir processo individual
de pessoas que tenham me afrontado assim, de uma maneira mais agressiva, eu posso retroagir e abrir processo também individual, questão de danos morais, etc., devido aos excessos que foram cometidos naquela noite com relação à minha pessoa. Mas eu quero dizer, já de bate-pronto, que eu não vou baixar o nível nisso, já está superado, passou. E importante que eu tenha a grata satisfação de vir aqui nesse momento, nessa noite, depois de quase 3 anos, relatar que foi esclarecido esse mal-entendido na Justiça. E eu me dou por feliz de ter ganho essa injustiça que eu sofri. E é uma página virada, está superado. E que sirva de lição para que nós estamos numa casa de leis, que a gente zele pela legislação, pelo nosso regimento interno. E não existe nenhum dos 15 vereadores aqui, dos nossos vereadores, ser afastado sem que o mesmo tenha assinado um requerimento pedindo afastamento. Não existe pôr ninguém para fora daqui, conforme foi feito naquela noite comigo. Então, já foi esclarecido, foi feita justiça. Então, assim, concluindo a minha fala, presidente, o pessoal que vive mais em Facebook, eu talvez menos, talvez precisasse mais, mas, assim, pouco tempo agora também, eu fui muito afrontado na questão de Facebook. Evidentemente que eu não vou citar nome, mas muitos sabem. Eu também ganhei uma importância de quase 20 mil reais por questão de calúnia, difamação. Então, embora eu quase não mexa com o Facebook, mas fica um alerta para todos nós que às vezes as pessoas que gostam de ver sangue no Facebook, existem regras, existem leis, acho que nós temos que respeitar o espaço do outro. O nosso direito sempre termina onde começa o do outro, né? Então eu não alimento boatos, eu não crio fatos, e qualquer um que se sentir prejudicado no Facebook, etc., a justiça está lá, e a mesma justiça que funciona aqui é aplicada também na questão da internet, do Facebook. Muito obrigado pelo espaço, boa noite a todos. Vou deixar 2 recados. O primeiro é em relação à nossa sessão solene em homenagem ao Dia das Mulheres, no dia 8, agora na próxima quarta-feira, 8 de março, às 19h30. E o segundo é a questão sobre a palestra do dia 9 de março, Irmandade do Alcoolismos Anônimos, realização do AA, Alcoólicos Anônimos, que vai ser realizada em parceria com a Escola do Legislativo. Essa vai ser a única palestra que não vai ser recolhido alimento não perecível para nenhuma instituição, nem para o AA também, porque é uma regra deles, e então essa regra vai ser respeitada. As outras palestras que forem realizadas, a gente sempre vai escolher uma instituição e destinar a elas esses alimentos. Não havendo matéria sujeita à deliberação na ordem do dia e nem escrito no uso da palavra na tribuna, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de março de 2017, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.